Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 3 até 7 de fevereiro. Fechamento aí do mês de janeiro foi um bom fechamento, vou falar um pouco a respeito. E também mencionar aí o fechamento dessa última semana, seja para o Ibovespa, para o dólar, para o DI, PTR4, Vale 3, S&P 500, minério, petróleo. E também falando dos 5 índices setoriais. Quem mais ganhou força? Quem está representando alguns indícios mais interessantes de força? E, logicamente, no decorrer desse vídeo, você que é membro, que já está assistindo de forma antecipada, deixa o like, o joinha. Quem estiver também assistindo aqui depois, que vai ser mais aí para o meio da semana, terça ou quarta-feira, deixe seu like, seu joinha também, que estiver inscrito ou não está inscrito ainda no canal, mas está assistindo aqui esse vídeo, agradeço demais, se ele for útil para você de alguma forma. Vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibov. Ibov terminou a última semana de janeiro apresentando alta de 3%. Isso favoreceu o fechamento do mês com alta de 4,86%. Bom fechamento do mês após ter perdido a tendência. A tendência, por enquanto, então, aqui no gráfico mensal, ela está indefinida. Por que indefinida? Porque quebrou a sequência de mínimas ou de fundos ascendentes, principalmente falando aqui. Fundos ascendentes. Perdeu essa sequência, quebrou essa estrutura de alta. Mas, enfim, está aqui entre as médias ainda, foi um bom candle, encobriu basicamente todo o corpo do candle anterior. Reforça a expectativa de alta se superar a máxima desse último mês, desse mês de janeiro, 127.531 pontos. Isso aumentaria a probabilidade da gente ter algo para cima, apontando para essa região ali de dois topos, na faixa dos 134, 185 até os 136 mil pontos. A expectativa seria justamente ficar um pouco mais lateral Ibov, ou mesmo lateral entre as médias, que seria o mais negativo, porque ter perdido essa estrutura aqui de alta, e ele ficar aqui lateral, aumentará a probabilidade de ter algo para baixo caminhando para essa região aqui. Que seria a expectativa que terminou ali o mês de dezembro, os últimos 4 meses, essa quebra de estrutura, aumentou mais essa expectativa de ter algo para baixo. Quanto mais subir aqui, quanto mais vier aqui para cima, menor vai ser essa expectativa de buscar esse patamar e maior a chance de ficar mais travado aqui nessa região aqui assim, ó, tá? Que seria um caminho mais provável. Olhando para o gráfico semanal, lembrando, o que é mais provável aqui pelo semanal, olhando para a próxima semana? A gente tem ainda, olhando até para fevereiro, né, uma expectativa maior dessa região ser testada, região do 129 até o 128.800 até 130 mil pontos, região de resistência mais relevante. Então, essa expectativa de poder caminhar para essa faixa de preço. E olhando para a semana especificamente, a gente tivemos aqui, ó, barras fortes de alta, candles grandes de alta, que na sequência a gente sempre teve um candle de baixa. Ou seja, sempre teve um candle de baixa. E aqui ainda conseguiu se sustentar em cima do nível de suporte, aqui ainda fez um topo, vamos ver como é que vai ser esse comportamento na sequência. Ou seja, vai ser muito importante para essa semana, primeiro, se sustentar acima desse patamar, que era uma região ali de suporte, virou resistência aqui e aqui também. Então, ficar primeiramente acima de uma região 124.860, sinalizações de alta acima desse nível, foca em buscar compra justamente tentando pegar essa movimentação aqui para cima. Aí vai olhar para as ações ou mesmo buscar compra em BOVA11 seria uma alternativa. Essa seria uma estratégia. Essa estratégia vai ser abortada se o Ibovespa resolver ganhar muita força para baixo, abaixo desse patamar aqui. Então, se ele vier a perder não só essa região aqui, ó, que são dois níveis importantes, esse é o primeiro e esse é o segundo. Se vier perder essa região aqui, ele quebra a expectativa positiva, já entra numa tendência mais indefinida aí de curto prazo vista pelo gráfico diário. Mas enfim, terminou a semana bem, criou uma expectativa e na semana a gente teve a confirmação da tendência de alta do gráfico diário, apesar da de médio prazo, olhando para o gráfico mensal, está indefinida, de curto prazo o gráfico diário está dentro de uma tendência de alta, criando a expectativa de poder caminhar para essa região. Então, se vai lá com certeza ou não, não vamos saber. Agora, o que vamos saber é que o cenário está mais provável para isso acontecer e, consequentemente, monitorar possíveis correções em busca de compra a favor dessa região. E eu já mencionei o que começa a abortar essa expectativa. Olho nessa região aqui, que eu já mencionei na faixa 128.860, ou a perda desse patamar de 123.278, que seria o pior cenário possível, que mais deterioraria a expectativa de alta para o Ibov, de curto prazo.
Seguindo para a gente falar aqui do dólar, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. No dólar, a gente teve o dólar caindo na semana, queda de 0,77%. Essa queda de 0,77%, ela trouxe ali deixa eu só colocar aqui a questão do ajuste. Olhando para o ajuste, teve aqui colocando o ajuste, mas o ideal é que num prazo maior a gente utilize sem um ajuste mesmo, por conta disso aqui, o dólar jamais bateu lá na faixa dos 7.000 e cacetado, mas o fato é que a gente tem aqui a formação de um topo, seja no gráfico com ajuste ou sem ajuste, que é o gráfico correto para a gente fazer uma análise, principalmente de resistência, níveis de preço mais importantes para trás. Tivemos um topo no gráfico mensal. Esse topo no gráfico mensal do dólar gera uma expectativa de correção da tendência de alta, que é acontecer algo assim. Poder buscar ali a média. A oscilação abaixo dos 5.842 reforça essa expectativa do dólar caminhar para buscar um nível de preço mais abaixo, que seria em torno dos 5.760, passando até os 5.665, e um cenário mais pessimista possível seria buscar os 5.471. O fato é que a gente está tendo ainda a tendência de alta no dólar, que é olhando para o gráfico semanal. Então, de curto para médio prazo, a tendência é de alta. Está em cima de um nível de suporte que abre espaço para uma recuperação. O primeiro sinal para essa recuperação, superação dos 5.962. Só que olhando para o gráfico, falando na questão do mensal e o semanal, a expectativa ainda seria de buscar um nível de preço mais abaixo aqui, olhando para os 5.770. 5.757, tá? E no gráfico diário, aqui olhando os movimentos do preço, a gente pode ver que está dentro de um zigue-zague mais descendente, um sinal de perda de força ali em cima de média, força por parte dos compradores e força aqui para baixo. Reverteu uma estrutura de alta aqui e está dentro de uma tendência de baixa. Essa tendência de baixa, para trazer um indício de mudança, ela teria que voltar para cima desses 6.000 pontos até o patamar de 6.028. E para quebrar completamente essa tendência, retorno do preço acima dos 6.104 pontos. O caminho mais provável aqui é, se o dólar caminhar aqui para cá, é buscar essa região aqui. Então, assim, o caminho mais provável é buscar a região 5.822 a 5.800 no curto prazo. Aí tem duas formas de isso acontecer. Já oscila abaixo da mínima dessa último pregão de sexta-feira e caminha justamente para essa região para depois fazer uma correção um pouco maior. A outra forma continua com uma correção mais fraca, que vindo até um pouco para cima da média ou lateralizando aqui abaixo da média, e aí aumenta a probabilidade não só de buscar os 5.800, mas esse nível aqui de suporte, que seria a região dos 5.754, que é aquela região que basicamente acabei de comentar aqui no gráfico semanal. Então, o dólar está dentro de um viés mais de baixa, e o de curto prazo, e o Ibovespa dentro de um viés de alta, ambos podendo fazer uma correção contra esse viés dentro do que eu acabei de comentar. O DI, no gráfico semanal, foi caminhar ali para a média, que seria o caminho mais provável, e olhando para o gráfico mensal, ainda não quebrou a sequência de de mínimas ascendentes, apenas a sequência de máximas ascendentes, não conseguiu superar a máxima do mês anterior. Uma oscilação abaixo da mínima desse último mês, 14,80, reforça a expectativa, que é a mínima dessa semana aqui, reforça a expectativa de ter uma correção maior no DI, e aí a gente olharia um pouquinho mais para essa região de topos anteriores, que é primeiramente, começa ali na faixa dos 14 e 19, e vai até um patamar depois mais abaixo na região dos 13,40, 13,38, que coincide com a média. Então, de maneira geral, o viés aqui é um pouco mais de baixo. No gráfico diário, aqui dá para perceber também que caminhou aqui para baixo, reforçando a tendência de baixo. Para mudar essa tendência, tem que voltar para cima desse nível. Tem sinal já para mudar? Não, está entre as médias, não tem sinal ainda para mudar essa tendência. E o primeiro indício seria voltar para cima para mudar essa tendência de curto prazo, de baixo, voltar para cima dos 15,46. Apesar de não ter quebrado a estrutura de alta, tá? Mas como está dentro já de um movimentozinho de baixo semanal, dá para se dizer do diário, uma tendência um pouco mais de baixo por esse zigue-zague aqui descendente. Então, de maneira geral, mantém um viés mais de baixa, reforça a reversão nesse rompimento dessa máxima aqui. Então, falando aí de curto prazo para o DI. Olhando agora para o S&P 500, o S&P 500 conseguiu,
no decorrer do mês, reverteram a sinalização negativa que foi do mês passado, de ter aberto o mês, perdendo a mínima do mês passado, mas foi lá e reverteu e superou a máxima do mês passado. Se olharmos aqui para esse tempo desse movimento para cá, foi basicamente na faixa de 5 semanas. E agora a gente está na terceira semana, vai para a quarta semana aqui. Então, continuou dentro do viés de alta, se segurou acima da média. Gráfico diário dá para perceber melhor que veio para baixo da média, logo na abertura da semana, e conseguiu depois voltar e se sustentar acima, apesar desse sinal de baixa no fechamento da semana, que foi esse engolfo aqui de baixa. Oscilação abaixo dessa mínima amplia a chance de vir aqui mais para baixo, mas mantém ainda uma expectativa de poder lateralizar e romper, fazer uma nova máxima histórica, que nesse momento está em 628. Então, o viés é de alta aqui para o S&P. E até falando aqui, não só de S&P, mas eu vou colocar até o gráfico mensal, passando aqui nos principais índices da Europa lá, o Eurostock 50, olha só que interessante, ó, como a Europa está forte lá. Rompeu muito forte aqui, ó, depois de uma grande lateralização, rompeu com bastante força, enfim, um foco muito maior em buscar oportunidades de compra lá em bolsas da Europa. Ó, o índice FTSE também, ó, fazendo nova máxima histórica aqui, um belo rompimento, depois de uma lateralização, também cenário apropriado para compra lá na bolsa em Londres. Então, olhando aqui para o principal índice, né, da bolsa na inglesa, Reino Unido, e olhando aqui para o DAX na Alemanha, no gráfico mensal está muito forte aqui, segue muito forte, mais forte aí dos índices, grande força aqui, já deu uma acelerada para cima que pode trazer uma correção aí no curto prazo, mas de maneira geral segue muito forte. Bolsa na França, que estava mais fraca delas, gerou uma forte sinalização de alta, voltando para cima da média, voltando para cima desses níveis aqui, que estava com bastante dificuldade. Então, uma visão geral do mercado na Europa, das bolsas na Europa, então, fecharam muito bem, iniciaram muito bem o ano com uma bela sinalização de alta, com a maioria gerando nova máxima histórica. Japão continua dando uma lateralizada em cima da média, enquanto no geral um sinal mais relevante para baixo, segue também com a expectativa mais positiva. E lá em Hong Kong é que também está ali um pouco mais fraco, mas de maneira geral, se a gente comparar os movimentos de subida com as correções estão mais fracas, pelo menos as recentes, né, considerando de 2024 para cá, está mais fraco para cair do que para subir. Então, criou uma expectativa de poder ter algo para cima aqui no índice Hang Seng lá em Hong Kong. Voltando aqui para falar agora de commodities, o barril do petróleo terminou a semana, vou voltar para o gráfico semanal, terminou aqui a semana, apresentando aqui uma queda. Essa queda aqui foi de 1,6%, dentro de um movimento de baixo, que aponta mais para baixo ainda, aponta mais para buscar essa região de suporte aqui, primeiramente na faixa dos 74,50, depois disso, mais por volta dos $70. O que começa a trazer uma mudança dessa perspectiva é o retorno para cima dessa máxima aqui, ó, na faixa dos $78. Se olharmos para o gráfico diário, dá para perceber que caiu com bastante força, perdeu uma região aqui que deveria ter se mantido acima, até dessa aqui deveria ter se mantido acima, veio para baixo da média, já testou aqui a média, não conseguiu ganhar força para baixo, para cima. E se ficar aqui, ó, mais alguns pregões de lado, aumenta muito a chance de ter algo para baixo, que é o que já comentei que seria o caminho mais provável. Para mudar essa probabilidade que eu já comentei lá no gráfico semanal, tem que apresentar fechamento aqui acima da média com nova máxima na sequência, e aumenta a chance de ter algo para cima, um candle mais forte aqui de alto para cima da média. Enquanto isso não acontecer, está dentro de um leve viés de baixa aqui o barril do petróleo. E o minério, que terminou a semana aqui praticamente estável, mas 0,16%, ainda dentro do movimento de subida, considerando aqui a gente teve 4 semanas para baixo, a gente está abrindo aqui a quarta semana. Então ainda com a expectativa de poder ter algo para cima. Se a gente olhar para o gráfico diário, a correção dessa subida foi muito mais no tempo lateral e continua ainda dentro do viés de alta. Mesmo que venha ter algo para baixo, ainda a expectativa de poder ter algo para cima. Então o cenário para o minério é um pouco mais positivo, falando de curto prazo, apesar da região significativa de resistência que ele se encontra. E aí o ponto aqui passando por essa região aqui, vai ter resistência nesse patamar perto dos $108 e depois disso, mais na região dos $110, $111. Então são os desafios aí do minério, mas por enquanto dentro do viés de alta e em uma região importante. Muda esse cenário ao retornar para baixo dos $103. Vindo para falar aqui das ações, a Petrobras terminou a semana apresentando aqui uma alta de 2,87% e revertendo aquele sinal de baixa. Ela não oscilou abaixo da mínima
da semana passada, que eu tinha comentado aqui. Se ela oscilar abaixo desse patamar dos 36,40, ela aumenta muito a chance de ter algo para caminhar para cá. E ela teria que, preferencialmente, não oscilar abaixo, gerar sinal de alta, que seria isso aqui que ela fez. Inclusive, eu abri uma compra nesse papel no início da semana e que abateu no objetivo no fechamento da semana, falando compra de swing trade. Esse ativo está totalmente alinhado para cima, está em tendência de alta no gráfico diário, está em tendência de alta no gráfico semanal e está em tendência de alta no gráfico mensal, fechou o mês com alta de 4,14%. E só mencionando que é normal, ela está em tendência de alta em todos os prazos operacionais, porque ela acabou de fazer uma nova máxima histórica na sexta-feira. Então, de maneira geral, enquanto ela se mantiver acima dessa região aqui, assim, ó, dessa faixa de preço aqui, enquanto ela estiver acima desse patamar, o foco maior é buscar a oportunidade de compra nesse ativo. Então, principalmente aqui, se ela segurar acima desse patamar na faixa ali dos 37,30, ou seja, sinalizações de alta acima desse patamar, fica mais para compra. Podemos pegar até um gráfico de 120 minutos aqui, ó, se essa queda aqui se sustentar acima dos 37,30, que eu tinha comentado, que é 37,40, mas 37,30 então por aqui, se sustentar acima desse patamar e gerar sinal de alta, o foco seria um pouco mais em compra no papel. Então, e o que muda essa característica é retornar para baixo dos 36,76 e pior ainda se ela voltar para baixo dos 36,40, que aí quebra realmente a estrutura de alta, que quebra a tendência de alta de curto prazo vista pelo gráfico diário. A Vale 3 terminou a semana apresentando aqui uma alta de 2,15%, mas perdeu força na média. Não fechou tão bem assim, olhando ali, deixando sombra superior na média. Ainda dentro de um viés de baixa pelo gráfico semanal. Para mudar a tendência de baixa do gráfico semanal, ela precisa romper essa máxima aqui, que está distante ainda lá no 59,74. Antes há desafio em 54,73, há desafio aqui, que é nessa região da média, há desafio aqui nesses dois fundos anteriores, localizados ali por volta dos 55,70, e depois, mais acima, 55,70, 56,40 e por último, 58,40. São os níveis de resistência mais significativos do papel. Podemos até traçar aqui também, ó, uma retração de Fibonacci para a gente ver outro patamar, que vai ficar entre aquela região dos 55,70 e 56,40. Essa região aqui é muito significativa em termos de resistência. Então, qualquer compra que a gente tente aqui fazer no curto prazo com a expectativa dessa correção ainda vir aqui, essa correção aqui dessa queda, ó, essa correção desta queda, aí se a gente buscar em entrada na ponta compradora, ficar atento aqui em termos de objetivo nessa faixa de preço ou de sinal de baixo que pode acontecer nessa faixa de preço que eu acabei de mencionar. Gráfico diário, fez ali um pivô de alta na quinta-feira, tendência de alta de curto prazo, mas não conseguiu ficar acima. Fechou aqui abaixo desse patamar, que não foi algo tão legal. De maneira geral, se for para buscar entrada, justamente focando em pegar um movimento ali para 56,20, 56,40, gráfico de 120 minutos, primeira forma de entrada, superou essa máxima aqui, abertura de uma possível compra, stop aqui para baixo. É uma alternativa em termos de relação risco-retorno na Vale 3 para esta semana. Por outro lado, importante ressaltar que se ela tiver um fechamento de pregão aqui para baixo da média, pior ainda, para baixo desse candle, o foco seria muito mais trabalhar em venda, porque a expectativa seria de quebrar essa leve estrutura de alta. Tá? Leve estrutura de alta, ela conseguiu quebrar a estrutura de baixa aqui. Então, o foco seria olhar um pouquinho mais para compra, mas se ela ganhar força para baixo já na segunda-feira, aí fica um pouquinho mais para venda aí no decorrer da semana. Eu vou atualizando aqui através da análise de fechamento do pregão. Olhando agora para os índices, começando pelo índice de consumo, eu abri aqui o imóvel, mas vou pegar pelo índice de consumo. Teve uma semana boa, com alta de 3,4%, a tendência ainda é de baixa no gráfico semanal, mas a do gráfico diário já traz um viés ali de alta. Vou pegar aqui um gráfico diário, botar aqui gráfico diário, traz um viés de alta porque ela tinha quebrado uma estrutura aqui de baixo, ela confirmou um pivôzinho de alta. Tá isso, né? Assim, eu já mostrei no imóvel. Grande candle de alta que não dá sequência, grande candle de alta que não dá muita sequência, já outro candle de alta que já fecha aqui para baixo. Enfim, mas enquanto o setor de consumo não voltar para baixo dessa linha vermelha aqui, basicamente a região ali dos 2.430, 2.425, enquanto não voltar para baixo desse patamar, ainda fica com um viés de alta para essa próxima semana, apontando para essa resistência aqui, que é na faixa ali dos 2.542. E no cenário mais otimista, 2.611, os próximos níveis de resistência. É um setor que dá para
filtrar bem ali dentro do setor possíveis ações que podem trazer aí um fundinho ascendente ou até mesmo pivô de alta. Eu daria preferência mais para o fundo ascendente no gráfico diário ou gráfico 120 minutos. Correção maior, aqui tem resistência nos 2.540, chegou próximo disso aqui, ó, essa região aqui por volta, aqui, junto com essa mínima aqui. E depois disso, o nível mais importante de resistência por volta de 2.611 a 2.622, que eu já tinha mencionado lá no 2.611. O setor de energia foi bem. Aqui a gente teve uma bela barra de alta, tinha começado fraco o movimento, mas ganhou bastante força fechando acima da média. E não só acima da média, dá um zoom menos aqui, ó. Conseguiu voltar um pouquinho acima dessa região de fundo anterior. Então, algo positivo. Positivo de que forma? No gráfico diário, olhar para o setor, as ações ligadas ao setor, para verificar se algum encaixa aqui, alguma compra de fundo ascendente, preferencialmente ali testando a média móvel exponencial de 10 períodos. Essa é uma principal alternativa aqui dentro do setor, que cria uma expectativa de ter uma correção maior de toda essa queda aqui, ó, de toda essa queda. Vou botar aqui, ó, de toda essa queda aqui, fica uma expectativa de buscar uns 38,2% ou até mesmo a região de fundo ali anterior, próximo dos 50% em 84.800 pontos. No setor financeiro, que já era o setor que estava mais forte, veio e ficou ainda mais forte, né? Ganhou bastante força, que era o setor que eu falei que a gente ficaria mais atento aí, buscar oportunidade de compra. Inclusive, nessa semana, busquei compra, já tinha feito compra em BPAC, em YouTube, que tinha dado certo, fiz compra em duas em BPAC, um em YouTube, e fiz uma compra em BBDC4, que também deu certo no decorrer da semana. O setor consegue voltar para cima dessa máxima aqui, que foi representativa. Olha o tamanho desse candle de baixa. E aqui depois eu vou mostrar, agora não. Vou fazer uma comparação aqui só para vocês verificarem a questão da força dos setores. Mas de maneira geral, dentro desse setor, essa alta aí, se olharmos para o fechamento do gráfico mensal, é um fundo no gráfico mensal, apesar de ter quebrado a estrutura de baixa, a estrutura de alta, gerou um forte candle, com as médias ainda apoiando, um padrão de alta aqui dos candles, que é um corpinho pequeno ali, depois um grande candle de baixa, até dá para falar que isso aqui era um martelo invertido, fechou aqui, para quem gosta de padrão de reversão dos candles, fechou aí acima dessa máxima, acima da média, então criou uma expectativa de poder voltar para esses topos aqui. Então, dentro desse setor, no decorrer do mês de fevereiro, eu olharia com carinho para correções, ou mesmo nessa próxima semana, para buscar oportunidades de compra ainda dentro do setor, seja BPAC, seja TUB, TSA4, B3, SA3 até mesmo, que também teve a operação que deu certo, enfim, ativos aí do setor, bancos mesmo, Bradesco deu certo, eu daria mais preferência para o TUB, BPAC, BBAS também foi bem forte no mês, enfim, dá uma olhada com carinho para o setor financeiro. Setor de materiais ainda é um pouco mais fraco, ali abaixo da média. Desculpa. Testando dois fundos anteriores. Testou aqui, se olharmos para níveis de retração da queda, isso aqui é os 38,2%, não fechou acima da média, não fechou acima desses fundos anteriores. Pode ainda buscar os 50%, mas aqui ainda continua sendo teto relevante. Então, é um risco maior, operações mais curtas aí dentro desse setor de materiais, como está aqui, por exemplo, a Vale 3. Gráfico diário, o que reforça a expectativa maior de baixo dentro do setor, é mais um candle aqui de baixo, fechando abaixo dessa região aqui, ó. Quebrando, porque se a gente pegar os outros grandes candles de alta, esse e esse aqui, não foram perdidos as mínimas. Esse aqui também não foi perdido a mínima. Esse aqui também até agora não, mas na hora que começar a perder a mínima de candle de força, reforça já um cenário contrário, até porque a média está abaixo da... A média de curto prazo, que é de 10, está abaixo da de maior periodicidade, que é de 50. Comparando aqui a média de 10 períodos do gráfico semanal. Então, isso seria o ponto mais negativo. Então, é o setor que eu ficaria um pouquinho mais, vamos dizer assim, receoso de buscar entrada, ou pelo menos com critério a mais para se buscar entrada, não exigindo tanto para cima em termos de operações aí de compra. Exceto ali olhando um pouquinho, dando um carinho especial para olhando Suzano, Klabin, chama um pouquinho a atenção. E o setor imobiliário, se a gente pegar o gráfico semanal aqui, ó, a semana foi muito boa, alta de 8,07%, fechou acima desse fundo anterior, fechou acima desse fundo aqui, fechou acima da média, então é um fechamento relevante, que dá um indício que pode buscar níveis mais acima. Onde é que ele foi bater?
aqui já ultrapassou 50%. Então, se eu comparo só isso aqui com o setor de materiais, não conseguiu voltar para cima dos 50%, não conseguiu nem fechar acima dos 38,2%. Então, isso aqui cria uma expectativa de testar as próximas resistências. 61,8% de retração e esse fundo aqui anterior na faixa dos 880. No gráfico diário, então, lembrando que a tendência ainda aqui é de baixo, então o ideal seria diário ter correção para compra. Como está em cima da resistência, o ideal dentro desse setor, Cirela, a Direcional, a Cury, daria preferência para esse, tem até Tende também, mas enfim, daria preferência para esses ativos, mas da UTMRV, esse seria o que eu, por mais que possa dar certo, eu prefiro dar uma olhada com mais carinho nos outros ativos. Ciri teve um bom mês aí, então dá para ficar atento também. Mas enfim, a correção no gráfico semanal aqui, ó, o diário, desculpa, seria algo interessante para se buscar a oportunidade de compra mais em cima de nível de suporte, seja esse patamar aqui, seja a média, isso fazendo comparação em relação a qualquer ativo dentro do setor, se fizer algo parecido. Tá? Então, o que eu ia chamar a atenção de vocês para olhar aqui tá vendo esse grande candle de baixo aqui, que foi do dia 25 do 11. Eu vou deixar essa linha aqui, ó, e aqui basicamente foi essa máxima desse mês, dessa semana, desculpe, e fazer uma comparação desse candle com esse candle aqui. Onde é que o mercado está frente a esse candle, comparando com o que estava aqui em novembro, né? Vou colocar até aqui na semana anterior para ficar um pouco mais visível esse aqui, né, do que eu quero destacar. Começando só comparando primeiro com o que eu digo que é o setor que eu vinha falando, que era o mais forte, primeiro da gente focar um pouco mais em compra dentro desse setor, por alguns motivos que eu comentei em radar das semanas anteriores. Se eu pego aqui, ó, o FNC, essa semana aqui, ó, já superou essa máxima. Então, tá forte. Comparando isso aqui, tá acima da máxima da semana que iniciou lá no dia 25 de novembro. Beleza. E acima das médias, né? Apesar das médias ainda tá a de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade. Isso aqui seria assim. Olhando para o setor de consumo, deixa eu botar a linha aqui de volta. Desculpa. Aqui é essa máxima. Observe a distância que está para cá. Então, esse, por enquanto, está sendo o setor, porque foi mais forte a queda, então está sendo o setor ainda mais fraco a subida. Mas é lógico que dentro do que foi apresentado aqui, a gente vai olhar um pouquinho mais para a compra, mas sendo um pouquinho mais cauteloso, né, ou exigente na entrada, dentro do setor de consumo. Setor de energia já conseguiu fechar acima da média, as médias ainda estão direcionadas para baixo. Aqui ainda está um pouco mais distante, mas se eu pego o início desse candle de baixo, ainda não ficou tão distante. Então o setor de energia ganhou força. Setor de materiais, comparado a isso aqui, na verdade até um movimento anterior, que eu botei essa linha aqui, ó, então é essa máxima aqui, que foi dia 25 do 11. Então, comparado aqui, também está distante, só que menos distante do que o setor de consumo, né, que eu acabei de mencionar, que seria o mais fraco. Está ali em cima das médias, mas considerando agora o comportamento do preço aqui, essa força que perde vários fundos anteriores, esse eu pelo menos ficaria com mais receio, porque esse fica em expectativa, mesmo que tenha algo mais para cima, ainda fica expectativa mais de baixo. Seria menos provável a gente ter um retorno completo aqui para cima, menos provável. Então, como trabalho em cima de probabilidade, ficar mais cauteloso aqui, setor de consumo também um pouco mais. Setor imobiliário, aqui era a linha que eu estava colocando, e olhando para dia 25 do 11, que é isso aqui. Ó, tá? Então, se a gente olhar justamente para essa máxima, e essa abertura aqui, está distante, beleza, mas já é algo parecido com o setor de energia. Ganhou bastante força, superou, fechou acima de média. Então, o setor que fechou acima, olhando para o comportamento acima da média, e FNC acima das duas médias, o setor de energia fechou acima da média, o setor imobiliário fechou acima da média de curto prazo também, o setor de materiais tentou, mas não conseguiu, o setor de consumo também tentou, mas não conseguiu. Então, de maneira geral, IFNC é o setor mais forte, o setor imobiliário vem ali junto com o setor de energia, que seriam esses setores eu daria uma atenção um pouco maior nesse primeiro momento. Não é que não vai ter operação dentro dos outros setores, mas daria uma olhada com mais carinho dentro desses setores. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil de alguma forma. A ideia é dar uma visão geral, olhando para o Ibovespa, olhando para dólar, olhando para DI, olhando aí para
Petro, Vale, S&P 500, minério e petróleo, mas também essa visão de setor, para que a gente possa dar uma direcionada. E, poxa, Dalton, mas com as ações de cada um desses setores? Se você acessar o site da B3, lá você procura índices B3, ou mesmo no Google, índices B3. Aí lá dentro vai ter a carteira, a composição de cada um desses setores. Tá? Que aí você pode rastrear ali, dar uma passada nesses ativos. E lembrando, para você que é membro aqui dentro do canal, membro num nível um pouco mais alto, você vai acessar aí as oportunidades da semana que eu devo divulgar no domingão. Estou gravando esse radar da semana no sabadão. Beleza? Um grande abraço, uma excelente semana. Deixe seu like, seu joinha, comenta aqui embaixo também a respeito dessa análise. Até mais.